Fala pessoal, bem-vindos a mais essa análise incrível. Bom, vamos direto ao ponto. Hoje a gente vai bater um papo super importante e olhar de frente para a cultura moderna. Nossa ideia aqui é decodificar, desvendar mesmo aquelas filosofias que ficam meio escondidas, mas que estão moldando a cabeça da nossa juventude todos os dias. A gente vive num mundo onde as coisas que a gente consome parecem inofensivas, mas olha, elas carregam um peso ideológico gigantesco. Siga o seu coração. Acredite em si mesmo. Você é o centro do seu próprio universo. Olha, essas frases são super familiares, né? Se a gente parar para prestar atenção nas letras daquelas músicas pop que não saem do topo das paradas, ou no feed das redes sociais de qualquer jovem hoje em dia, é exatamente isso que a gente vê o tempo todo. São refrões inteiros celebrando um orgulho humano enorme, dizendo que a gente não precisa de ninguém e que a nossa intuição é a única bússola que importa. Mas, gente, para um pouquinho e pensa comigo numa coisa muito séria. Será que essa mensagem toda é libertadora mesmo? Ou é tipo uma armadilha disfarçada? Porque, pensa bem, colocar o peso do universo inteiro nos ombros de uma pessoa, nossa, isso esmaga qualquer um. Será que esse foco absurdo na autossuficiência traz liberdade? Ou só gera uma exaustão profunda e muita frustração? Parte 1. A miragem cultural, definindo o humanismo secular. Acontece que essas frases de efeito que parecem tão atraentes são a base de uma filosofia muito bem definida, que bate de frente com a palavra de Deus, o humanismo secular. E tem 3 pilares principais aí. Primeiro, a autossuficiência humana. É a crença de que a tecnologia, o saber e a gente mesmo damos conta de resolver tudo sem precisar de um criador. Segundo, a exaltação da razão. A cabeça humana vira a medida de absolutamente tudo. E o terceiro, claro, é a negação do divino. Deus é tirado da jogada e o ser humano senta no trono. E olha só que interessante, isso não é uma invenção do TikTok ou de agora, viu? Essa ideia tem raízes lá atrás, nos pensadores da Renascença. Eles começaram a exaltar tanto a razão que o ser humano quis deixar de ser apenas criatura para virar o seu próprio criador. Foi aí que a galera começou a querer ditar as próprias regras e buscar uma autonomia total longe de Deus. Parte 2. A Síndrome de Babel. As raízes antigas do orgulho. Essa busca maluca por autossuficiência na era digital tem tudo a ver com uma história bíblica muito antiga. Lembra de Gênesis 11, versículo 4? A humanidade lá na Torre de Babel falou com maior orgulho: vamos construir uma torre que chegue até o céu e fazer um nome para nós mesmos. Pura rebelião, né? E aí a gente pula lá para o Novo Testamento e o apóstolo Paulo resume a tragédia disso em Romanos 1, versículo 25. Ele diz que a humanidade trocou a verdade de Deus pela mentira, preferindo adorar a criatura em vez do Criador. O humanismo faz exatamente isso hoje. Parte 3. Identidade verdadeira. A visão cristã da humanidade. Mas então, no meio disso tudo, de onde vem a nossa verdadeira identidade? A Bíblia vira esse jogo de um jeito maravilhoso. Lá em 1 Coríntios 1, versículos 19 a 21, Paulo joga real e logo depois no 25 ele arremata. A loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria humana. Gente, Deus simplesmente tornou louca a sabedoria desse mundo. Essa ideia de que somos autossuficientes desmorona totalmente quando a gente entende a beleza e o alívio que é a nossa dependência divina. Então a gente precisa redefinir o que é dignidade. No cristianismo, o ser humano tem um valor absurdo, gigante. Mas, atenção, não porque a gente construiu alguma grandeza por conta própria, mas porque fomos criados à imagem de Deus, a imago Dei. Só que tem um detalhe super importante. Nós somos caídos. O pecado bagunçou tudo. Então a gente não precisa só de mais autoconhecimento, como dita a mídia. A gente precisa desesperadamente de redenção divina. E quando a ficha cai sobre isso, a perspectiva muda 100%. Em vez de ficar naquela corrida cansativa de buscar autonomia e realização pessoal o tempo todo, a visão bíblica faz a gente olhar para fora. A gente passa a usar nossos talentos não para inflar o nosso próprio ego, mas para servir a Deus e construir coisas boas na vida das outras pessoas. Parte 4. As consequências. O que acontece quando vivemos só para nós mesmos? Mas e se a gente ignorar isso tudo? Quais são as consequências reais do humanismo? Olha só esse efeito dominó trágico. Começa com a negação de Deus. Aí vem aquela ilusão de que somos autossuficientes. Daí para frente, sem Deus como âncora, caímos direto no relativismo moral, onde cada um inventa a própria regra. E o final da linha? Bom, definitivamente não é aquela liberdade que as músicas prometem. É um vazio existencial e espiritual enorme. Porque, pensa bem, sem um Criador, a vida perde totalmente a perspectiva de eternidade.
A gente passa a ser só um produto do acaso. E na hora que o sofrimento bate na porta, nossa, essa visão secular simplesmente desmorona. A dor fica insuportável porque falta um propósito maior, não tem esperança de redenção, e as pessoas ficam completamente desorientadas. É bem aí que mora o perigo dessa história moderna de a minha verdade. O relativismo moral diz pra gente confiar cegamente nos nossos sentimentos. Mas a Bíblia avisa que o coração humano é enganoso demais. Quando a gente joga fora os absolutos bíblicos para seguir instintos que mudam a cada hora, a gente acha que está indo para a liberdade, mas na verdade está pegando uma via expressa para a cegueira espiritual. Parte 5. Um propósito maior. Olhando para o alto, não para dentro. Mas, pessoal, tem uma notícia excelente para a nossa juventude. A gente não precisa viver preso nesse vazio. A chave para lidar com tudo isso não é olhar para dentro tentando achar uma força mágica, é olhar para o alto. A Bíblia traz essa promessa maravilhosa lá em 2 Coríntios 5,17. Se alguém está em Cristo, é nova criação. É o poder transformador do Espírito Santo que muda a gente de verdade, e não esses slogans de autoestima vazia que a gente vê por aí. E rapidinho, eu preciso fazer uma pausa aqui para destacar que todo esse material de estudo, essa análise sensacional baseada na lição 6, A Falácia do Humanismo, é de autoria do professor Charles Prazeres. É um conteúdo riquíssimo e literalmente vital para a gente entender os tempos em que estamos vivendo hoje. E para fechar o nosso papo, eu deixo essa pergunta para ficar ecoando na cabeça de todo mundo. Onde a nossa juventude vai ancorar a identidade amanhã? Vai ser na ilusão super cansativa de tentar ser o próprio Deus da sua vida ou no descanso verdadeiro, seguro e cheio de propósito oferecido pelo Criador? A gente tem que filtrar com muito cuidado o que ouve e consome nas mídias. Ancorar a vida em Cristo não é perder a liberdade de jeito nenhum. Na verdade, é o único jeito de ser livre de verdade. Muito obrigado por acompanhar esse estudo com a gente e até a próxima.